Olá, Dev. Seja bem-vindo à ilustre aula 16, a aula que nós iremos falar sobre matrizes. Já sabes que faz parte da serventia da casa, em cada aula deixares aí o like, né? Não esqueceres de subscrever e quando tiveres a subscrever, ativar o sininho das notificações, porque vai notificar o algoritmo de que é um conteúdo de valor e vai passar para pessoas que também tenham interesse ou tenham pretensão de aprender matérias voltadas à programação e, se calhar, assistirem o curso de Lógica de Programação. Então, sem mais delongas, bora lá para a nossa aula. Matrizes comumente são chamados de vetores. Imagine que, no teu dia a dia, você precisa de armazenar um valor único numa determinada variável. Qual é o tipo de variável que nós iremos usar? Tal como nós já vimos, nós usávamos variáveis simples. São variáveis únicas onde nós guardamos um único valor. Quando nós queremos guardar mais de um valor, nós podemos usar os vetores que nós vimos, onde nós temos em diversas posições, né, lugares para guardar cada um dos valores, que podem ser dos mais diversos tipos de dados que nós vimos. Quando falamos sobre matrizes, nós temos uma característica diferente. Nós aí podemos guardar diversos valores em diversas quantidades. Por exemplo, se eu quiser guardar 5 valores de 4 alunos, eu podia usar vetores. Mas o que acontece é que, com vetores, eu não conseguiria facilmente distinguir qual desses valores eram relacionados ao primeiro aluno, qual desses valores eram relacionados ao segundo aluno, ao terceiro aluno e até ao último. Por quê? Porque não temos como demarcar onde começam os valores do primeiro aluno e onde começam os valores do segundo aluno, tendo em conta que estamos a usar vetores. Já com matrizes, esse assunto é praticamente tratado. Por quê? Porque nas matrizes nós temos o ordenamento feito por linha e coluna, ou seja, os valores são localizados com o uso de linhas e de colunas. Desta feita, facilmente conseguimos organizar os valores do primeiro aluno numa linha, do segundo aluno na segunda linha, do terceiro aluno na terceira linha e do quarto aluno na quarta linha. Ou seja, nas matrizes nós temos vetores de vetores, porque conseguimos, num único espaço, armazenar diversos valores e diversos elementos. Para podermos acessar a cada um dos valores, nós também usamos o conceito de índice. Só que diferente dos vetores, o nosso índice aqui é composto por linhas e por colunas. Por quê? Porque nós, como temos diversos valores e diversos elementos, nós vamos ter linhas para determinar qual é a linha em que esse valor se encontra e colunas para determinar qual é a coluna que esse valor se encontra. Nas matrizes, nós também podemos fazer as operações básicas, tal como fazemos com qualquer outro modo de armazenamento. Nós podemos fazer a escrita de valores na memória e a leitura de valores da memória. Para nós podermos declarar, nós usamos as formas que estão apresentadas no dia positivo. Nós podemos declarar a nossa matriz de forma simples, ou seja, declarando simplesmente. Nós podemos também fazer declaração e inicialização, tá? Declaramos e inicializamos, ou seja, declaramos a matriz e automaticamente também fazemos a inicialização. E podemos também só fazer a atribuição de valores quando a matriz já se encontra criada, tá? Então, são essas algumas operações básicas de inicialização, de declaração e de escrita de valores para a nossa matriz. No que toca à apresentação de valores ou à leitura de valores, nós também podemos fazê-la por via das instruções que já vimos. Tal como sabemos, o escreve é a instrução que nos permite fazer a leitura de valores. Então, nós, indicando o índice, ou seja, indicando o nome da matriz, a linha e a coluna, nós facilmente conseguimos captar, conseguimos recuperar, conseguimos consultar o valor que se encontra na nossa matriz. Tal como temos no nosso exemplo, temos uma matriz 3 criada, sendo ela do tipo de dados real, contendo alguns valores.
Então, a nossa instrução escreva, vai buscar os valores da matriz 3 na linha 0 e na coluna 1. E como resultado, nós teremos o valor 3,2. O mesmo poderá acontecer quando queremos apresentar o que está dentro de uma matriz do tipo cadeia. Né? Temos declarado uma matriz eh, do tipo cadeia, que chamar-se-á matriz 5, em que a linha e a coluna não estão mencionadas, ou seja, a linha e a coluna são implícitas. E desta forma, quando for feita a atribuição desses valores na matriz, determinará qual será o tamanho de linhas e de colunas que essa matriz vai ter. Na instrução escreva, nós temos a concatenação de uma frase e a apresentação do valor na linha 0 e na coluna 1, que por conseguinte vai emitir uma mensagem. Para declararmos uma matriz, nós temos uma estrutura. Tá? Essa estrutura é muito semelhante à estrutura que nós vimos quando falávamos sobre vetores. Ela é composta primeiro com um tipo de dados. É importante, é imperativo que se defina o tipo de dados e depois o nome da matriz, porque a matriz precisa de ser nomeada, precisa de ser rotulada, e depois nós temos dois conjuntos de parentes retos. O primeiro conjunto indica a linha ou a quantidade de linhas que a nossa matriz irá ter, e o segundo conjunto determina as colunas, ou seja, a quantidade de colunas que nós iremos ter. Então, nós temos o tipo de dados, que é o tipo de dados que vai ser da nossa matriz, o nome da matriz, que será o rótulo que nós iremos usar como referência, a linha, que será a quantidade de linhas, e a coluna, que será a quantidade de colunas. Nós também podemos utilizar o conceito de ciclo para podermos varrer, né, todas as posições de uma matriz. O mesmo foi feito com vetores, tá? E nós podemos também fazer isso com matrizes, né? Só que desta forma nós iremos precisar de criar dois ciclos de repetição para e um dentro do outro, tá? Um que vai controlar as linhas e outro que vai controlar as colunas. Vamos precisar de ter dois ciclos de repetição para, um dentro do outro, um para controlar as linhas e outro para controlar as colunas. Ou seja, como para cada linha temos uma quantidade de colunas, um ciclo vai controlar a linha e o outro vai varrer todas as colunas daquela linha. Depois, quando aumentar ou quando incrementar, vai para outra linha, vai varrer todas as colunas daquela linha, todas as colunas daquela linha e assim sucessivamente até finalizar o ciclo por completo. Tá? Espero que até aqui esteja tudo certo. E se estiver tudo certo, vamos meter as mãos na massa para assim podermos termos esses conhecimentos de forma muito mais sólida. Vamos então começar praticando um bocadinho o conceito de criação de matrizes. Para criarmos uma matriz, primeiro é o tipo de dados e depois o nome da variável. Nós, portanto, iremos começar a criar um vetor de número e que vai armazenar em 4 linhas 5 colunas de valores. Ou seja, nós teremos um vetor de 4 linhas e 5 colunas. E nós iremos deixar representado, não é, na nossa tela como ficará graficamente essa matriz. Desta feita, pessoal, espero que tenha ficado claro. Também podemos criar uma matriz de nomes, só que para nomes o tipo de dados será cadeia. Aqui nós iremos armazenar 3 nomes de 3 pessoas. Tá? Nós aqui estaremos a armazenar 3 nomes de 3 pessoas. Normalmente, quando se apresentam exercícios, para entendermos que estão-nos a pedir para criarmos alguma matriz, quase sempre a estrutura aparece no seguinte modelo: crie um algoritmo e armazene 10 valores de 5 pessoas. Um algoritmo que armazene 15 números de 7 alunos.
crie um algoritmo que armazene alguma quantidade de um conjunto de valores, tá? Sempre que temos uma estrutura nesse modelo, estão-nos a pedir que nós construamos uma matriz. E como é que saberemos qual é a quantidade de valores que devemos usar como linha e qual é a quantidade de valores que devemos usar como coluna? É muito simples de perceber isso nos exercícios. Sempre que tivermos a ouvir um exercício solicitando dessa maneira, a primeira coisa que devemos nos preocupar é em perceber qual é a quantidade de valores cada unidade vai ter. Qual é a quantidade de valores que cada unidade vai ter. Por exemplo, o exercício nos pede para nós, portanto, apresentarmos 5 ou 4 valores de 5 pessoas. São 4 valores de 5 pessoas. Isso implicaria dizer que uma pessoa teria 4 valores, não é? Então, se uma pessoa vai ter 4 valores, então nós iremos criar um vetor do tipo inteiro, que vai receber valores, onde a quantidade de linhas será, nesse caso, o número de pessoas, 5. Por quê? Porque serão 5 pessoas e cada uma das pessoas terá 4 valores, tá? A interpretação é feita dessa maneira. Desta feita, no exercício aqui sobre o número, nós temos 4 pessoas ou 4 linhas de 5. Ou seja, nós vamos ter 4 linhas e cada uma das linhas tendo 5 valores. Aqui nos nomes, nós vamos ter 3 linhas e cada uma das linhas tendo 3 valores. Então, é desta forma que é feita a leitura das quantidades de linhas e de colunas que vamos ter nos exercícios, tá? Nós aqui temos uma simples forma, uma simples demonstração de criação de variáveis simples. Nós também podemos fazer a atribuição direta de valores, tá? Vamos criar aqui um vetor mais simples de números reais, contendo peso de duas pessoas, cada uma delas tendo dois pesos, o antes e o depois de duas pessoas. Para fazermos a atribuição, nós vamos fazer uma pequena mudança daquilo que nós tínhamos nos, nos vetores. Em matrizes, nós usamos chavetas de chavetas, fazendo sentido e referência, não é, à ideia de vetores de vetores. Nós aqui, portanto, iremos meter chaveta dentro das chavetas e cada uma das chavetas faz referência a uma linha. Por exemplo, nós aqui vamos ter o primeiro peso 67,5 e vamos referir agora ao novo peso, não é? Que vai ser 90,6, não é? Fizemos então aqui referência ao primeiro elemento e nós vamos fazer então referência à primeira linha, tá? Para ser mais exato. E aqui nós vamos adicionar os elementos da segunda linha, que saiu de 130,3 e foi para 78,9, tá? Então, dessa forma, nós aqui podemos, portanto, fazer a atribuição direta de valores. Isso é válido para qualquer um dos casos, tá? Se nós tivermos uma matriz que não seja quadrada, matriz quadrada é quando nós temos o mesmo número de linhas igual ao número de colunas. Quando o número de linhas for igual ao número de colunas, nós chamamos de matriz quadrada. Se a matriz não for quadrada, a forma de apresentar os valores é feita da mesma maneira, tá? Nós vamos fazer aqui no exemplo. Nós aqui temos as chavetas primeiro. Depois das chavetas, nós iremos apresentar a primeira chaveta, onde cada uma das chavetas vai ter 5 valores. Nós aqui para a primeira chaveta, nós iremos fazer
os valores aqui de números são 1, 3, 4, 7, não é? Primeira chaveta foi completa. Eu vou copiar isso aqui, pessoal. Vou meter a vírgula e vou colar. Temos a segunda chaveta. Nesse caso aqui falta um valor, por quê? Porque cada uma das chavetas vai ter 5 valores. Cada uma vai ter 5. Aqui vou meter o 72 e aqui vou aumentar o 3, tá? Temos aqui a primeira representação, a segunda representação, a vírgula, não é? Vou representar aqui um outro número. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil de a gente poder visualizar, tá? Meto a vírgula, posso adicionar aqui um outro número e temos aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. São 4 colunas, né? 4 linhas, primeira linha, segunda, terceira, quarta linha. E os valores são 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então é dessa forma que está, que podemos fazer então a atribuição de valores diretamente na nossa matriz, tá? Podemos fazer dessa maneira. Para fazermos a leitura e a escrita de valores exatos, já vimos que era por meio de linhas e de colunas. Como é que funcionam as linhas e as colunas? Tal como nos vetores, pessoal, é importante que antes da aula de hoje, você tenha assistido e compreendido a aula sobre vetores, tá? Porque tem muita coisa que é usada aqui, que a referência é o conteúdo sobre vetores, tá? Porque isso aqui é vetor de vetores. Então é importante que tenhas entendido bem a aula sobre vetores. No entanto, eh, para você poder fazer a referência, temos que entender o conceito de posições que nós vimos na aula de vetores. Quando nós temos um vetor ou uma matriz de 4 posições, ou de 5 posições, ou de qualquer posição que seja, é importante que saibamos que a primeira posição sempre será a posição zero. A primeira posição sempre será a posição zero. A primeira posição válida de qualquer vetor é a posição zero. A posição válida, a primeira posição válida de qualquer matriz é a posição zero, zero. Nesse caso, linha zero e coluna zero. E qual será a última posição? Para cada uma das colunas, a posição última será sempre o último valor menos um. Será sempre o valor menos um. Nesse caso, para todas as colunas, a posição válida vai ser sempre a posição 4 para quando o tamanho quando o vetor é de tamanho 5. Nesse caso, a primeira posição vai ser 0, 0. A última posição para cada uma das linhas será 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 para este caso. E esse conceito é o mesmo, mas os valores vão mudar tendo em conta cada vetor criado. Para esse vetor, o primeiro válido vai ser zero, para a linha, para a coluna vai ser zero, isso aqui se mantém. Já os últimos valores vão depender, porque aqui os valores válidos saem de 0 a 2 e aqui os valores válidos também saem de 0 a 2. Então, as combinações de linhas e de colunas vão coibir para termos então a quantidade de valores e os espaços na memória necessários para armazenar os novos valores que a, a matriz do tipo cadeia pede, tá? Então, é importante que entendamos que os valores aqui são, portanto, achados, são localizados por meio de linha e de coluna, tendo já referência o aspecto de que os valores válidos começam de zero até o total da matriz menos um, ou o total da linha menos um e o total da coluna menos um. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa nos comentários, que nós, com muito gosto, iremos fazer então questão, tá? Com muita maestria, com muito respeito, iremos lá nos comentários e procurar fazer-se esclarecer o aspecto que não tenha ficado claro. Tá? Então, nós iremos fazer a apresentação de um valor na matriz, da matriz, tá? Nós iremos então apresentar um peso qualquer, tá? Vou printar aqui o escreva. Se nós quisermos apresentar
esse valor aqui, tá? Nós quisemos apresentar esse valor. Temos que entender como é que ele está localizado. Primeiro, a nossa matriz é de duas linhas. Duas linhas. Essa é a primeira linha e essa é a segunda linha. A primeira linha é a linha zero e a segunda linha é a linha um. Então, nós queremos o valor da linha zero, tá? Então, aqui eu tenho peso, linha zero. Eu quero na linha zero. Eu estou aqui, linha zero. E depois eu tenho o segundo valor. Dentro dessa linha, qual é a ordem de localização desse valor? Esse aqui é a posição zero, essa é a posição 1, ou a coluna zero, coluna um. Esse aqui está na coluna um. Desta feita, quando eu clicar aqui em 1 e executar, nós temos aqui o valor 90,6. Tá? Se nós quisermos brincar aqui, vou até melhorar aqui um bocadinho, tá? Vou aumentar aqui os valores, menos 3, 60, 33, 3, 45, 34, 22, 4, 7, 60, 57, 77, 3, 2, aqui é um, menos um, 10, aqui vai ser 10 e aqui 5. Vamos supor que nós queremos captar o valor 33, tá? Como é que nós iremos fazer para captar o valor 33? Para captarmos o valor 33 é muito simples. Eu vou comentar aqui e nós então iremos fazer a captura desse valor, tá? Para captar, iremos fazer aqui a função escreva e depois do escreva vamos entender qual é o nome da matriz. A matriz se chama número. E depois, qual é a linha que ela se encontra? Essa é a linha zero, essa é a linha um e essa é a linha 2. Queremos captar o valor 33. Então, ela se encontra na linha 2. Para captarmos o valor, vamos precisar também da coluna. 33 na linha 2, essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna. A primeira coluna é a coluna zero. A segunda coluna é a coluna um. Então, temos 2, 1, 2, 1. Executamos aqui e temos o valor 33, tá? Então, é sempre feito dessa maneira o entendimento para pegarmos. Nós também podemos fazer substituição, tá? Para podermos substituir, é muito simples. Nós pegamos aqui o valor, por exemplo, para o exemplo do número 33 mesmo, vou definir aqui como 2, vou definir aqui como 1, e aqui vai passar de 33 para zero, tá? Quando eu for pedir para escrever de novo o mesmo valor, vê o que que nós temos? Vou executar aqui, vou até incluir aqui uma quebra de linha, tá? Uma quebra de linha, até a vírgulazinha aqui. Vou executar e repare que primeiro tínhamos 33 e agora temos zero, tá? Ou seja, nós fizemos a substituição desse valor aqui de 33 para zero. Então, nós também podemos fazer a substituição direta de valores da nossa matriz. E se nós quisermos ler todos os valores, né? Se nós quisermos ver todos os valores. Para vermos todos os valores, nós vamos usar o conceito dos ciclos para, tá? Nós vamos usar o conceito dos ciclos para fazermos isso. Para inteiro, eu posso usar diversos valores, diversas variáveis. Posso usar a variável L, né? Ele começa com zero. L, aqui eu vou definir qual é a minha condição de paragem. A condição de paragem, ou seja, o nosso ciclo vai executar enquanto a variável L for menor do que 4, tá? Primeiro é sempre a linha, menor do que 4. E o L vai fazer a incrementação passo a passo de mais um. E depois vamos meter o ciclo para a coluna, que vai ser a letra C.
aqui vai ser o C menor ou igual, nesse caso menor do que, vamos lá ver, 5. E depois temos aqui o C++, tá? Desta feita, nós vamos aqui apresentar e só para a gente ver, vamos ver primeiro todos os valores de linha e de coluna, tá? Escreva, vou apresentar aqui as linhas e as colunas, tá? Vou apresentar aqui as linhas e as colunas. Para isso, vou meter aqui as chavetas, vou meter aqui as linhas e aqui as colunas. Aqui vai ser a coluna e aqui vai ser a linha, tá? Feito isso, vou executar aqui. Vou meter aqui uma quebra de linha para poder organizar. Vai ficar bem bonitinho, tá? Então nós temos aqui todas as possíveis posições. Temos 00, 01, 02, 03, 04, tá? Porque para o primeiro serão 4 valores, tá? Tal como está aqui, são 0, aqui são 4 colunas, tá? São 5 colunas, de 0 a 4. São 5 de 0 a 4. Então é o que nós temos aqui. São 5 mais de 0 a 4. 5 mais de 0 a 4. E assim sucessivamente. Se nós quisermos ver todos os valores, isso é muito simples. Eu vou comentar essa instrução aqui e podemos simplesmente dizer assim, escreva o nome da variável, que nesse caso a variável chama-se número, a posição da linha, que nesse caso é determinada pela letra L, e a coluna determinada pela letra C. Assim sendo, vou, claro, concatenar aqui com uma quebra de linha para podermos, portanto, ter todos os valores. Temos aqui então listado todos os valores da nossa matriz. Portanto, nós também podemos fazer escrita de valores, ou seja, pedir que o usuário digite valores. Para o usuário digitar valores, tal como vocês imaginam, será a nossa maior prática, porque não é muito interessante você estar a fazer atribuição de valores como se fosse inexistente a presença do usuário, como se não houvesse interação entre o usuário e a máquina. Para isso, pessoal, nós usamos os mesmos conceitos, tá? O que nós fazemos? Nós usamos aqui o leia, instrução leia, e dentro do leia nós indicamos onde é que nós queremos armazenar. Nesse caso, se nós quisermos armazenar no número, é aqui na linha e na coluna, nós podemos, tá? Nesse caso aqui, poderíamos até escrever, fazer um escreva, digite os valores na linha, digite o valor na linha. Vou meter aqui linha e coluna, tá? Vou concatenar aqui. Vou concatenar isso aqui. Assim. Vou ter este aqui. E aqui vou meter um aqui, tá? Nós aqui então temos. Vou meter os dois pontinhos aqui, tá? E quando eu executar aqui, para. Eu consigo adicionar os valores diretamente, tá? Consigo adicionar aqui os valores diretamente. O que acaba não sendo também dúvida, porque nós já vimos isso. Portanto, é novo no sentido de que nós estamos a usar agora matrizes, mas o conceito dos ciclos para nós já vimos em vetores. Então, nós aqui só acrescentamos a questão da coluna e também adicionamos aqui. Tendo então esses aspectos sido totalmente esclarecidos e sem mais delongas, vamos então resolver os exercícios preparados para a sessão de hoje. Exercício 45. Crie uma matriz 3x3 e preencha com números inteiros digitados pelo usuário. Em seguida, imprima a matriz na tela. Esse então é um caso básico, dos mais básicos que nós temos quando falávamos sobre matrizes. Para nós criarmos a nossa matriz, primeiro temos que declarar inteiro. Ela vai receber números, vou definir aqui num, e esses números deverão ser de 3x3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. O primeiro é a linha e depois é a coluna. Temos aqui 3 linhas e 3 colunas.
Feito isso, os valores vão ser digitados pelo usuário. Para isso, nós iremos criar o ciclo for, tá? O ciclo para. Para inteiro I igual a zero, ou podemos usar o L para a linha, tá? Igual a zero. L tem que ser menor do que 3. L mais, até fazer o incremento. Depois metemos aqui o para inteiro, C igual a zero, C menor que 3 e C mais. Feito isso. E aqui, portanto, nós iremos fazer a apresentação desses valores. Vou digitar, então, escreva, digite os valores na linha, os valores na posição. Eu vou deixar assim, aqui e aqui. Aqui eu vou deixar a linha e, portanto, aqui a coluna. Vou colocar os dois pontinhos e, portanto, aqui na parte inferior, a instrução para ler. O leia, nesse caso aqui, vai ler o num na posição da linha e na posição da coluna. A partir daqui, nós já podemos dizer que o nosso algoritmo já faz a leitura, tá? Já está a fazer leitura, tá? Fazer já a leitura de valores. Mas ela não está a fazer a apresentação da matriz na nossa tela. Nós podemos também fazer isso. Para isso, pessoal, nós devemos criar dois ciclos para também, né? Esse caso aqui para. Na verdade, pessoal, como o para vai ser exatamente igual, eu vou facilitar a vida e copiar e colar aqui, tá? Vou organizar para ficar bonitinho. E essa parte aqui de dentro eu vou eliminar. Vou apenas reutilizar os dois ciclos para. E quando tiver isso aqui feito, o que que eu vou fazer? Vou apresentar. Vou aqui, escreva, vou dizer assim, olha, a matriz, não, que a matriz não. Vou, portanto, apresentar apenas os valores. Para apresentar os valores, vou precisar de definir o num na posição da linha, aqui na posição da coluna, e eu vou deixar um pequeno espaço aqui, tá? Feito isso, testando, tá aqui a preencher os valores, não é? E como resultado nós temos aqui 4, 5 menos 2, 4, 5 menos 2, 4 menos 9, assim sucessivamente. Temos então aqui o nosso valor apresentado. Nós podemos apresentar de diversas maneiras. Se eu, por exemplo, querer concatenar ou querer criar uma divisão de três valores em três valores, simulando que estamos a fazer linha e coluna mesmo, nós podemos meter um escreva aqui, tá? Isso só depende da imaginação de cada um. E então podemos preencher. Tenho aqui 5. Temos aqui apresentado. O 5, o menos 3, 56. O menos o 3, o 6, menos 96, o menos 54, o 6 e o 7. Portanto, temos aqui apresentado os valores do nosso vetor, tá? Da nossa matriz. Os valores da nossa matriz, tá? Então, espero que tenham entendido. Resolvemos o exercício e vamos para o próximo. Exercício 46. Escreva um programa que some os elementos de uma matriz 2 por 2 e exiba o resultado. Bem, primeira coisa que iremos fazer é então declarar a nossa matriz.
A nossa matriz, como é de 2 por 2 e ela vai somar elementos, nós vamos entender esses elementos como sendo números inteiros. Deviam ser reais, mas eu vou preferir trabalhar com números inteiros, tá? Então vai ser inteiro num, vou definir aqui a minha matriz, 2 por 2. Tendo definido a minha matriz de 2 por 2, então iremos criar o ciclo de repetição para fazer a solicitação. Eu vou então aqui solicitar para inteiro, linha igual a zero, linha menor que 2, linha mais, aqui vou abrir e vou fechar para inteiro, coluna começa com zero, coluna menor que 2 e coluna mais. Nós então iremos fechar aqui e, portanto, iremos solicitar. Escreva, digite o valor. Aqui vou meter as chavetas, tá? Aqui vai ser linha e aqui a coluna. Um espaçozinho, leia. Estamos a receber todos, portanto, vai ser num na posição de linha e na posição da coluna, tá? Portanto, nós aqui fazemos a solicitação de todos os valores da nossa matriz. Para fazermos a soma, vamos declarar uma nova variável, que vai ser a variável soma, que vai começar já com zero. Por quê? Porque ela vai precisar de começar nulo para poder receber os outros valores. Nós já fizemos um exercício semelhante a esse, usando vetores, tá? No entanto, o conceito é semelhante, nós iremos aqui fazer com matrizes, tá? Como eu vou precisar de rodar todos os valores, vou precisar de varrer todos os valores da minha matriz, eu vou criar novamente os dois ciclos de repetição. Mas para nós não sermos repetitivos, eu vou copiar aqui, vou colar, tá? E aqui dentro, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os valores que foram adicionados na minha matriz e atribuir a variável soma, tá? Então aqui vai ser soma, vai ser igual a variável soma, o valor que está dentro dela, mais, né, o sum, o num, que é a variável num, na linha e na coluna. Ou seja, sempre que tivermos algum valor na linha e na coluna, vai somar a zero e vai ser atribuída. Depois, quando esse valor novo ter, vai estar aqui, vai somar o novo valor e vai ser atribuída. Aí vai fazer isso aqui até finalizar. E depois que todo esse processo for feito, vamos então escrever aqui, escreva o valor somado equivale a dois pontos, soma, tá? Nós aqui vamos testar. São um, 3. Equivale a 6. Porque, vamos lá ver. Mais um são 3. 3 mais 3, 6. Então, temos aí o exercício resolvido. Esperemos que a resolução tenha ficado clara. Se não ficou, por favor, deixe nos comentários que teremos muito gosto de poder te fazer esclarecer, tá? Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 47. Escreva um programa para multiplicar uma matriz por um novo valor digitado pelo usuário e apresente a matriz inicial e a matriz resultante. Tá? Vamos então resolver o exercício 47. Primeira coisa que ele nos pede é para a gente ter uma matriz, nesse caso. Vamos precisar ter uma matriz para depois podermos fazer o cálculo. Tá? Para isso, pessoal, nós iremos criar, portanto, uma nova matriz, que vai ser a matriz de número inteiro. Pode ser até real, tá? Vamos fazer real para variar um bocadinho. Real num vai ser
de 2 por 2 para não ser uma matriz muito extensa, tá? E depois vamos pedir um valor multiplicador, tá? Multiplicador. Esse valor multiplicador é que vai ser usado para receber o novo valor que o usuário for digitar. Portanto, podemos varrer todas as posições da nossa matriz, nós iremos criar o ciclo para, né? Para inteiro i igual a zero, i menor do que 2, i mais, aqui para inteiro j igual a zero, j menor do que 2, j mais. Nós, portanto, aqui podemos fazer a solicitação, tá? Aqui vai ser escreva, digite o valor, tá? Vou meter aqui a linha, a coluna, tá? Aqui vai ser a linha, aqui vai ser a coluna e, portanto, aqui vai ser o leia, vai ler o número da posição da linha e na posição da coluna, tá? Feito isso, nós aqui vamos pedir todos os valores para apresentar. Primeiro, antes de apresentar, temos que pedir o novo valor, tá? Então, aqui escreva, digite o valor multiplicador. Vamos meter aqui um leia que vai receber o valor multiplicador, tá? Tendo então aqui o valor multiplicador, o que é que nós devemos fazer? Nós iremos varrer todo toda a nossa matriz e vamos criar um novo vetor que vai receber esse novo valor. Então, vamos criar aqui um novo vetor, uma nova matriz, tá, pessoal? Estou aqui já, às vezes, a confundir um bocadinho, tá? Mas aqui vai ter tamanho 2, tamanho 2. Por quê? Porque elas têm que ser do mesmo, do mesmo tamanho. O que nós iremos fazer é apenas multiplicar os valores de uma e atribuir nessa nova matriz, tá? Tem aqui nova matriz. Então, a nova matriz vai receber nas linhas e nas colunas valores. Quais valores? Vai receber o valor que o multiplicador vai receber vezes a matriz num na linha i e na coluna i. J, aqui é J. Na coluna J. Então, matriz i multiplicador. Feito isso, pessoal, falta-nos então apenas apresentar. Eu vou copiar de novo aqui, porque, claro, eu não vou estar a escrever dois ciclos toda hora. Eu vou meter aqui a escreva. Matriz antiga. Eu vou enfeitar um bocadinho aqui. Eu vou pedir aqui um ciclo para, nesse caso. Aqui vou criar uma quebra de linha. É um escreva. Vou ficar um pouquinho estético. Aqui vai me apresentar a matriz antiga, tá? Escreva num. Vou meter aqui um espaçozinho, tá? E para a matriz nova, eu vou copiar essa parte aqui. Vou escrever assim, matriz nova. A matriz nova onde é que está armazenada? A matriz nova não está na variável num, está na variável nova matriz. Tá? Está na variável nova matriz. Temos o i aqui e o j. Na verdade, aqui o conceito é o mesmo, tá? Então, vou executar aqui.
está o valor. Vai estar 2, 3, 1 e 4. O novo valor multiplicador vai ser o valor 4. Tá? Então, a matriz antiga vai ser essa matriz que temos aqui. A 2.0, 3.0, 1.0 e a 4.0. A nova matriz vai ser 2.0, porque multiplicamos por 4. 2 vezes 4 são 8. 3 vezes 4 são 12. 1 vezes 4 é 4. E 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui a matriz antiga e a matriz nova. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, por favor, podes repetir a aula, podes voltar a assistir a aula. E se ainda assim não ter ficado claro, podes escrever nos comentários que nós vamos ter muito gosto em fazer esclarecer qualquer aspecto que não tenha ficado claro. Tá? O nosso compromisso é que você saia da aula de hoje com entendimento sobre matizes totalmente esclarecido. Portanto, sendo que não há mais nada por se dizer para a aula de hoje, devemos então finalizar a aula e aguardar você para a próxima aula, onde nós iremos inequivocamente praticar sobre os aspectos voltados a matrizes, trazendo desafios à altura e que podem melhorar o entendimento sobre esses assuntos. Então, espero ver-te na próxima sessão. Até já.